Ok, então, nossa aula já está sendo gravada. Bom dia a todos. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Tô bem, sim. A gente tem aqui presente o Luciano, a Ana Luísa Lucena, a Bruna e o Fábio Matheus, né? Todos estão aí? Estão acordados? Sim, Na medida do possível. Ok, muito bem. sim. Fábio, beleza. Então tá. Alô? Novamente, uma frequência baixa, né? Na primeira hora de aula, o pessoal tá muito preguiçoso, né? Não tá acordando cedo, não tá se organizando. Mas enfim, vamos lá. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto. A gente está falando sobre um pouquinho sobre as tribos indígenas, né? Sobre a cultura dos indígenas da nossa região amazônica. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a cultura dos indígenas que ainda se mantém presente na nossa sociedade. E vocês já viram que tem uma atividade avaliativa? Já deram uma Já olhada? há um tempo. Sim, Pois é um texto que vocês vão produzir, tá? É um texto que vocês vão escrever direto na plataforma e vão enviar. É só isso. Um trabalho bem simples, bem fácil. Tá valendo 2 pontos. E eu botei o prazo aí até semana que vem. Então se organizem, não deixem para a última hora, como vocês fizeram com o trabalho de história, tá bom? Então se organizem mais cedo aí. Bom, vamos lá, vamos passar para o texto para a gente continuar a nossa leitura. Vocês têm o PDF, mas eu vou botar aqui na tela para vocês acompanharem a leitura. Deixa eu só compartilhar minha tela. Não, não é aqui. Ok. Vocês estão vendo minha tela, né? sim. Eu acho que essa parte aqui a gente não leu ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre a chegada. Não, acho que a gente leu sim. Leu. Leu essa parte aqui também. Ok. A gente encerrou a nossa aula anterior falando sobre a chegada dos portugueses à região amazônica, né, ao Brasil e, consequentemente, à região amazônica, e falamos sobre o ataque dos portugueses aos índios, né, com o objetivo de escravizá-los. Lembrando que o trabalho escravo indígena ele foi a primeira forma de trabalho compulsória, ou seja, obrigatória, do Brasil. Né? Os pretos africanos eles vão chegar somente mais de 100 anos depois. Então, durante todo esse tempo, os índios eram usados como força de trabalho. Eles eram obrigados a trabalhar, né? Eles eram obrigados a aprender a fé católica, o chamado catecismo. Eles eram catequizados, eles eram convertidos à força. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse ponto aqui da religião. E aí a gente chega num ponto que eu quero ressaltar com vocês, que ele vai ser cobrado na prova de estudos amazônicos, tá? E que inclusive eu coloquei um link hoje, um link não, coloquei o vídeo hoje no portal,
né? Já está liberado para vocês agora pela manhã um videozinho curto de um historiador falando sobre a Guerra Justa, né? Só para reforçar o que a gente está trabalhando. E aí vamos falar um pouquinho agora também sobre esse termo Guerra Justa. Alguns de vocês já ouviram esse termo aí? Luciano, Bruna? Eu já ouvi, mas eu nunca entendi. Não sabe o que significa. É isso? Eu não sei o que significa. Era tipo Guerra Fria. Guerra Fria eu já tinha ouvido falar antes desse ano, mas Sim. até eu estudar eu não sabia o que era. Mas agora a Guerra Fria tu já sabe. Aham. Tipo, a Guerra Justa é a mesma coisa. Sim. Eu vi menos, na verdade. Eu vi poucas vezes, mas eu não sei. Tá, vou explicar então. Era assim, como os índios, diferente dos africanos, eles eram considerados seres humanos, porque vocês sabem, vocês já estudaram, que as pessoas pretas da África, durante muito tempo, elas eram consideradas como se fossem verdadeiros animais, correto? Animais no, Sim. no sentido de não ter direitos. Eu vou sair aqui dessa tela porque pode ter gente querendo entrar na sala de aula. Aí daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, eu vou explicar. Tá, não tinha ninguém querendo entrar, mas beleza. Quando eu falo que os africanos eles eram considerados animais, é no sentido de que como se eles não tivessem vontades, como se eles não tivessem desejos, direitos. E por isso mesmo, os brancos se sentiam no direito, né, de poder escravizá-lo e botar para trabalhar como se fosse um animal de carga, vamos dizer assim. O índio, ele tinha uma situação diferente do que a do africano. O índio ele era considerado um ser humano, sim, mas ele era considerado um ser humano inocente, porque ele não conhecia a fé católica. Então ele era meio que uma criança, era considerado uma criança. É a criança, ela tem direitos, mas ela não tem consciência dos seus direitos. E ela ainda é inocente, ela precisa aprender. Então, os europeus, os portugueses, eles acabavam fazendo essa associação. Um índio é inocente, um índio é uma criança que precisa ser ensinada, ela precisa ser direcionada na fé católica, porque ela não conhece ainda. Então, pelo fato do índio ser um ser humano, apesar de não ser como o europeu, ele não pode ser escravizado assim diretamente, sem nenhuma, vamos dizer assim, justificativa. Porque o africano, ele podia ser escravizado sem nenhuma justificativa. Era pela cor dele. Não, ele pode, porque ele é preto. O índio não. Então os portugueses vão criar uma situação onde eles vão poder escravizar o índio. Eu vou agora ler para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Para justificar esses crimes, os colonizadores diziam que estavam fazendo uma guerra justa ou que estavam salvando, entre aspas, indígenas que estavam em guerra com outros indígenas. A guerra justa era autorizada pelo rei e pela Igreja Católica, quando os indígenas não aceitavam ser escravizados e trabalhar para os colonizadores. Ou seja, o português ele dava uma alternativa para o índio. Ele falava assim: olha, tu vai ser aldeado, tu vai ter que sair da tua tribo e morar lá na nossa aldeia, no aldeamento, que era um local onde os portugueses eles construíam capela, dormitório, refeitório. E ele falava: tu vai ter que sair daqui da tua vida na mata
e vai ter que ir lá pro aldeamento e aprender a fé católica. Tu vai ter aula, tu vai para missa, tu vai aprender um monte de coisa. E aí o índio tinha uma, entre aspas, ele tinha uma alternativa. Ou ele aceitava e seguia essa vida como cristão, ou ele se rebelava, não aceitava, e aí sim o português podia escravizá-lo. Era, vamos dizer assim, uma guerra que ele fazia contra o índio, mas era justa, porque o índio não aceitou ser colonizado. Então ele poderia ser escravizado. Ou no caso de indígenas que estavam aprisionados. As tribos indígenas, elas faziam guerra entre si. Então era comum prender os inimigos. Então, quando os portugueses chegavam em uma tribo e eles viam aqueles índios presos porque tinham sido derrotados, os portugueses podiam libertá-los para escravizá-los. No caso, para escravizá-los para seu benefício, para trabalhar para os portugueses. Então, essas duas situações, seja do índio não aceitar a catequese, ou porque ele era escravizado e foi liberto pelos portugueses, ele poderia ser escravizado. Era chamada guerra justa. Olha bem aqui, ó. Entre os indígenas também ocorriam lutas e disputas, às vezes por uma fonte de água, de alimento ou uma moradia, ou até mesmo pela defesa de valores culturais. Afinal, até mesmo entre eles existiam diferenças culturais. Esses combates ocorriam sobretudo por uma questão de sobrevivência. Os colonizadores se julgavam os donos da terra, ignoravam e desrespeitavam todos os direitos dos povos indígenas, como o direito à vida, como o direito à vida. Entravam nas aldeias, matavam, roubavam, destruíam suas plantações e obrigavam-nos a trabalhar como escravos. A vida de cativeiro era tão dura que muitos morriam de tristeza. Tá, antes de falar desse ponto aqui, vamos voltar lá só para a Guerra Justa. Todos compreenderam o termo Guerra Justa, pessoal? Hein, Sim. Luciano? Aham. Deu para entender agora o que significa a Guerra Justa? Sim. Bruna, Luísa, o Fábio, tudo certo, né? Tá sim. Se cair na prova, no trabalho, vocês já vão saber fazer, né? Sim, senhor. Ok, então tá, vamos continuar. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Todos esses materiais que a gente lê, pessoal, eles estão sendo disponibilizados no portal depois quando vocês precisarem estudar a prova. Ok, continuando. Mas foi a disseminação de doenças trazidas pelos europeus, os portugueses, espanhóis, franceses e holandeses, como a varíola, o sarampo, a febre amarela e a malária, a causa principal da dizimação de populações indígenas. Nos últimos tempos, no entanto, você já deve ter visto na televisão, em revistas ou em jornais, que muitas crianças indígenas estão morrendo em razão da fome e da subnutrição. Isso aconteceu, por exemplo, em 2006, com crianças do grupo Caiová Guarani, na região da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nas áreas em que essa população vive, não se consegue mais produzir o próprio sustento, e desse modo, os indígenas ficam dependendo de doações de governos e pessoas que se preocupam com a sua sobrevivência. A chegada do colonizador europeu provocou muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Estes, por sua vez, não aceitaram a invasão dos colonizadores.
e tentaram expulsá-los de suas terras. Foi uma luta desigual, arco e flecha contra armas de fogo e doenças, que, apesar de serem comuns para os europeus, eram novidades para os indígenas. Por não terem defesas naturais contra as doenças trazidas pelos colonizadores, morriam aos milhares. Dessa forma, uma gripe era às vezes a causa da dizimação de indígenas de várias aldeias. Nessa luta, muitas nações que habitavam os territórios que hoje formam a Amazônia Legal desapareceram. Além disso, os indígenas entravam em conflitos entre si, movidos pelas disputas cuja causa não era deles. Foi o que ocorreu na Guerra do Manaus, entre 1723 e 1728, quando os indígenas Manaus ajudaram os holandeses que disputavam a colônia com os portugueses. Hoje, apesar do esforço de organizações que lutam em defesa da causa indígena, esses povos têm sofrido para preservar sua história, sua identidade e sua cultura. Bom, falando sobre. Deixa eu parar aqui. Falando sobre essa questão da dizimação dos povos indígenas, né? Ou seja, como eles foram quase que exterminados, porque eles não foram totalmente. A gente sabe que existem alguns povos indígenas que se mantêm hoje, mas eles são poucos se formos comparar com a grande quantidade que existia na chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses na nossa região amazônica, né? Então, a gente tem aqui algumas explicações para compreender a dizimação dos povos indígenas. A primeira, que vitimou milhões de índios, foram as doenças. Eu acho que eu comentei isso com vocês na semana passada. Muitas doenças eram muito simples para os portugueses. Eram doenças que o próprio organismo ele conseguia combater. Até porque naquela época não havia uma medicina muito eficiente, né? Não havia muitos remédios eficazes. Então, às vezes, o próprio corpo do europeu ele conseguia combater a doença, né? Vocês já estudaram isso na biologia, né? Nas aulas de ciências de vocês, que o nosso corpo ele produz alguns soldados que combatem a doença, combatem vírus, principalmente, né? Que são os famosos anticorpos. E, dependendo da doença, o próprio corpo gera anticorpos para expulsar aquele vírus, aquela bactéria. É claro que isso não funciona com todas as doenças, né? Por exemplo, o Covid, o coronavírus que está aí, que o nosso corpo ele não tem um anticorpo e é preciso criar uma vacina, assim que possível, para que essa vacina consiga gerar os anticorpos que vão combater o vírus do Covid e aí um dia a gente ficar livre dessa doença, né? Mas a gente não tem. O índio ele não tinha esses anticorpos para combater essas doenças que o português trouxe e aí ele começou a morrer por uma simples gripe, por exemplo. E como são doenças muito contagiosas, né, uma gripe, por exemplo, que ela passa no ar, né, pelas vias aéreas, então foi infectando e matando aos milhares. Muita gente morria mesmo nas tribos indígenas. O outro ponto que a gente ressalta é as guerras que foram motivadas pelos portugueses, porque os índios já entravam em guerra, mas não era uma guerra por motivo de ganância, de riqueza, pelo menos não uma riqueza de moeda, de ouro, mas poderia ser por uma riqueza natural. Os índios se enfrentavam pelo controle de regiões importantes, por controle de um rio que fosse importante para aquela tribo. Então eles se enfrentavam sim, mas com a chegada dos portugueses e dos holandeses depois, e dos franceses e dos espanhóis, eles começaram a
manipular as tribos indígenas e jogar uma contra as outras, para que elas pudessem auxiliá-los nos seus interesses de dominar a região, como foi o caso da Guerra do Manaus, que a gente leu ali, e também foi o caso da, da guerra que aconteceu na região onde hoje é o Rio de Janeiro, lá por volta de 1750, quando os franceses tentaram se estabelecer na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e para isso eles acabaram jogando tribos indígenas rivais uma contra as outras, que se dizimaram, manipuladas pelos europeus. E isso também contribuiu muito para o fim dessas tribos, para a dizimação dessas tribos indígenas. E hoje nós temos um número muito baixo de povos indígenas, né? Nós temos aí no máximo 300 mil indígenas, sendo que muitos deles já não vivem mais nas florestas, já estão realmente em contato direto com a nossa cultura, né? Pelo menos 100 mil desses já tem contato com a tecnologia, com a internet, já tem celular, já tem tudo. Bom, pessoal, sobre essa parte que a gente falou, né? A gente está falando mais da história dos povos indígenas e na próxima aula a gente vai falar mais sobre a cultura mais atual desses índios, né? Falar sobre a arte deles, sobre os seus costumes, os seus hábitos, né? E aí a gente vai. A Dânila aí acabou de chegar já quase no fim da nossa aula, né, Danilo? Né, Suede? Hoje eu quero acordei tarde. Ah, pois é, a gente já tá quase a gente tá na reta final aí da nossa aula. Tu procura o vídeo depois, tá? A nossa aula tá sendo Tá bom, gravada. A nossa aula tá sendo gravada e tu pode acessar a aula e a gente tá lendo aquele material que eu disponibilizei semana passada em PDF, tá? tá bom, No tio, tá bom. portal. Na aula de hoje a gente falou um pouco sobre a história dos povos indígenas da região amazônica e da chegada dos europeus e como essa chegada vai afetar eles e foi diminuindo cada vez mais o número. Eles foram sendo eliminados, né, devido a doenças, devido a guerras, à escravidão. Tudo isso foi reduzindo o número de povos indígenas. Bom, galera, alguma dúvida aí sobre essa parte do nosso assunto? Fábio, Bruna. Na verdade, eu tenho uma. É que uma vez eu tava assistindo o jornal e tal. Aí tinha uma reportagem que, tipo, eles estavam falando que parece que nessa época, assim, que tinham muitos povos indígenas no Brasil que eram canibais, é verdade? É verdade. Existiam alguns povos indígenas. A gente vai até falar mais disso na próxima aula, mas eu já vou logo agilizar para vocês aqui. Que realmente alguns povos eles tinham o hábito de comer a carne humana, né? Mas não era exatamente pelo motivo que a gente pensa, né? A gente pensa que eles só comiam a carne humana, né? Que eles não se alimentavam de mais nada, e isso não era verdade. Eles se alimentavam de frutas, eles caçavam animais, e eles até apreciavam a carne humana, sim, eles achavam gostoso, eles realmente faziam um evento quando eles tinham inimigos para comer, para se alimentar, mas o motivo principal, Bruna, não era nem o fato de comer, porque eles poderiam comer carne de gado, de tatu, capivara, macaco, cobra, tudo isso eles se alimentavam. Mas o grande motivo que levava eles a se alimentarem da carne humana era porque eles acreditavam que eles estavam absorvendo a força do inimigo. Então, geralmente, eles comiam os soldados vencidos, os guerreiros mais fortes e valentes, e esse guerreiro, ele era morto, ele levava uma paulada na cabeça e o corpo dele era
ou cozinhado ou assado, no fogo mesmo. E aí depois a carne era dividida entre todos da tribo, e aí eles achavam que eles estavam absorvendo a força, a coragem daquele guerreiro vencido. E eles comiam mesmo, pegavam o braço assado e largavam ele adentado. Comiam de verdade. É real essa história. Ok? Quase eu botei pra fora meu café da manhã. Pra gente né, é uma coisa surreal. Mas pro índio, não eram todos os índios, eram algumas tribos, era uma coisa super comum, super natural. E eles ainda brigavam para ver quem comia a parte que tinha mais carne, a coxa, ainda havia briga. E ainda pegavam a cabeça e faziam uma sopa da cabeça do cara ainda. As crianças iam beber a sopa, de verdade. Bom, galera, mais alguma dúvida aí sobre o nosso assunto? Eu não. Hein, Luísa? Eu entendi, tio. Ok. Até sobre esse negócio do índio comer a carne humana, eu já tinha visto há muito tempo, como também vi num filme. Pois é, interessante, né? E o Luciano, tudo certo? Tá, eu não tenho nenhuma dúvida. Não. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas eu não me lembrava o que era. Eu não tenho dúvida. Beleza. Então tá, galera, vocês vão se organizar agora para a próxima aula de vocês, tá? E não esqueçam de fazer a atividade, porque semana que vem eu já vou liberar outra atividade para vocês fazerem no portal, valendo ponto, tá? E aí, na outra sexta-feira, a gente continua o nosso assunto. Bom, galera, então se vocês não têm mais dúvidas, é isso, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom fim de semana. Segunda-feira a gente se vê na aula de história. Tchau! Tchau, tio. Tchau, tchau.